Uma explosão no Kursk abre um buraco no compartimento de torpedos, fazendo com que o submarino nuclear afunde até o fundo do oceano a uma profundidade de 108 metros no notório Mar de Barents. Em uma corrida contra o tempo, uma coalizão de operadores de resgate luta para içar o Kursk. Com a mudança do tempo, a janela para uma operação de resgate segura se fecha. Em 12 de agosto de 2000, durante um exercício no Mar de Barents, o Kursk sofreu 2 explosões devastadoras. A segunda explosão foi de 3,5 na escala Richter. Ela foi causada pela ignição de um propelente de peróxido de hidrogênio mal mantido e deteriorado em um dos torpedos do submarino. Nos dias que se seguiram, foram feitos esforços para alcançar e resgatar a tripulação. Eu fiz um vídeo sobre o naufrágio e as tentativas de resgate para alcançar o Kursk, que vou deixar o link aqui. Durante os meses seguintes, o Kursk permanece no fundo do oceano enquanto uma equipe internacional é montada para içar o submarino. O Kursk é um submarino nuclear de ataque russo de 24 mil toneladas com 115 metros de comprimento. Os destroços do submarino possuem 2 reatores nucleares e 24 mísseis, além de um número desconhecido de torpedos ativos na proa. Para içar o Kursk, a equipe de resgate precisa lidar com as ameaças de armas não detonadas, possível radiação e a integridade estrutural desconhecida do submarino. Tudo isso precisa acontecer em um dos corpos d'água mais hostis do mundo, na beira do Oceano Ártico, a 250 quilômetros da costa da Noruega. A janela para resgatar o Kursk é limitada porque os ventos fortes e as condições geladas do inverno tornarão impossível trabalhar. A perda do Kursk é uma tragédia nacional para os russos. É uma vergonha para o governo russo e uma catástrofe de relações públicas. Politicamente, é um grande retrocesso para o governo do presidente Vladimir Putin. Quando um dos familiares da vítima o confronta, Putin rapidamente intervém e promete resgatar o Kursk. Sua promessa envia uma mensagem de esperança e força para as famílias da tripulação. A estimativa inicial indica que o resgate pode custar até 130 milhões de dólares, mas a Rússia considera necessário realizar a operação. Entre os militares, há muitos que acreditam que o Kursk afundou quando colidiu com outro submarino. A Marinha acredita que um submarino britânico e 2 americanos monitoravam seus exercícios militares. Na inspeção inicial dos destroços, a Marinha nota um amassado na proa, possivelmente causado por colisão. Para entender o acidente, eles precisam investigar os destroços minuciosamente. O submarino está em uma área de pesca importante que impacta outros países. Eliminar qualquer ameaça ambiental acalmaria a comunidade internacional. E assim o governo russo cria a Fundação Kursk para arrecadar fundos para resgatar o Kursk e supervisionar seus gastos. A fundação recebe doação da Holanda para concluir estudo do projeto de resgate. A Holanda tem uma longa história em salvamento marítimo. O estudo apresenta um projeto passo a passo para resgatar o Kursk. Eles decidiram que agosto é o melhor momento para retirar o Kursk do mar. A estimativa final de custo é de 70 milhões de dólares americanos. A preparação inicia em fevereiro de 2001 com uma inspeção, e a limpeza do Kursk começa em abril. Em maio de 2001, a empresa holandesa Mahmoud firma contrato de 65 milhões de dólares com o governo russo para içar o Kursk. O prazo foi fixado para setembro de 2001, restando 5 meses. Mahmoud é líder mundial em içamento e transporte de cargas pesadas. Após assinar o contrato, Mahmoud indica a Smith International, principal empresa holandesa de salvamento marítimo, como parceira. A joint venture cria a maior operação de salvamento da história marítima até então. A operação é perigosa devido ao risco de radiação do reator e a possível explosão de muitos torpedos não detonados. À medida que o planejamento para a operação de salvamento avança, a equipe de resgate considera suas opções sobre como içar um objeto tão pesado. Em operações de salvamento, busca-se cortar destroços em partes menores e fáceis de manusear. No caso do Kursk, a presença de um número indeterminado de torpedos, mísseis balísticos e 2 reatores nucleares torna o desmembramento dos destroços arriscado demais. O submarino precisa ser içado intacto.
A operação de salvamento é dividida em 3 fases. A operação de mergulho comercial, removendo a proa e depois içando o Kursk. Em junho, a equipe de salvamento começa a customizar e fabricar as várias ferramentas e equipamentos necessários para essa operação de salvamento. Como a proa do Kursk está severamente danificada, a equipe decide removê-la porque teme que ela possa se tornar instável durante o içamento. Em uma oficina em Roterdã, uma equipe de fabricantes começa a projetar e construir uma ferramenta de corte especializada. Em Amsterdã, uma equipe de engenheiros explora suas opções sobre como içar o submarino. Eles podem usar bolsas de elevação ou macacos de cabo. Ao levantar um objeto longo e pesado, a tensão deve ser equilibrada e distribuída de forma uniforme. Caso contrário, o objeto pode quebrar. Controlar a flutuabilidade de cada bolsa será difícil usando bolsas de elevação. Elas precisarão ser sincronizadas para que funcione. Uma segunda opção é usar cabos de elevação ou içamento. Isso vai precisar de vários cabos combinados com macacos de cabo. Um macaco de cabo é um sistema de içamento com um grampo de cabo e um macaco hidráulico separado para içar o cabo. É eficaz para levantar grandes cargas pesadas. Os cabos precisam ser fortes o suficiente para suportar o peso do submarino e flexíveis o bastante para lidar com a tensão variável causada pelas ondas passando por cima. Os macacos de cabo devem ser sincronizados durante o içamento. Isso é feito automatizando a elevação com um computador controlando os macacos de cabo. Por fim, eles precisarão de uma barcaça maior que o submarino. Ela vai servir como plataforma de superfície e também como transportadora, para levar o submarino até o dique seco. A equipe de resgate decide usar a barcaça Gigante 4. Em julho, a Gigante 4 começa um programa de reforma. Ela pesa 24.000 toneladas e mede 137 metros de comprimento. É usada para transportar objetos pesados na indústria do petróleo. São projetadas, fabricadas e instaladas 3.000 toneladas de equipamentos sob medida para o projeto. Como a equipe de resgate tem apenas uma oportunidade para içar o Kursk, cada parte da operação é testada exaustivamente. Todos os equipamentos, da ferramenta de corte aos macacos de cabo e ganchos para o casco do submarino, são rigorosamente testados. Nada é por acaso. A equipe até cria um programa para automatizar o içamento. E eles criam um modelo de computador para simular todo o processo de resgate e treinar os operadores sobre como responder a situações imprevistas. Em 16 de julho, o navio de apoio Maio inicia a primeira fase da operação. Navio de 82 metros, com equipe rotativa de 12 mergulhadores e 70 membros de apoio, ele possui um sistema de mergulho por saturação, permitindo aos mergulhadores permanecer mais tempo submersos. Eles vivem por 4 semanas em um pequeno cilindro de aço, com seus corpos pressurizados à profundidade do submarino que está no fundo do mar. A câmara de convivência se conecta com um sino de mergulho, permitindo que os mergulhadores se transfiram dos alojamentos no navio para o sino de mergulho, que desce até o submarino, mantendo a mesma pressão da profundidade do submarino. Os 12 mergulhadores fazem turnos de 6 horas. 3 mergulhadores descem no sino. 2 trabalham na água enquanto o outro os monitora do sino. Durante o mergulho, um cabo liga os mergulhadores ao sino. O cabo ou umbilical é o sistema de suporte de vida do mergulhador debaixo d'água. Fornece gás respiratório, comunicação e água quente ao mergulhador. A água quente é usada para aquecer o traje do mergulhador porque a temperatura do mar está pouco acima do ponto de congelamento. Para a segurança do mergulhador, o Maio deve permanecer exatamente no lugar acima do submarino. Isso é feito com o uso de um sistema de posicionamento dinâmico ou sistema de posicionamento dinâmico, que é um sistema controlado por computador que mantém automaticamente a posição e a direção da embarcação usando o sistema de posicionamento global e balizas de localização. Uma barcaça com equipamento de corte parte do porto de Roterdã. Ela segue para o porto norueguês de Kirkenes, onde o equipamento de corte é testado em águas calmas. Ela aguarda a conclusão da primeira fase antes de ir ao local do resgate. No dia 22 de julho, os mergulhadores começam a preparar o local. Eles fazem a vigilância e inspecionam a área de trabalho do resgate.
Mergulhadores avaliam os destroços para localizar perigos subaquáticos que possam atrasar o resgate. Eles anotam a localização exata dos torpedos e mísseis e identificam objetos que podem ser removidos do submarino para aliviar o peso. E eles verificam frequentemente se há vazamentos de radiação. Mergulhadores buscam o melhor local para cortar a proa e marcam a posição. Depois, marcam onde cortar 26 buracos no casco do submarino para fixar os cabos de içamento. Os 26 buracos devem ficar na parte mais resistente do casco para aguentar a tensão do içamento. Quando terminam o trabalho de vigilância e inspeção, os mergulhadores passam para a limpeza e preparação do local. Eles removem detritos, objetos grandes e pequenos, além do lodo que pode atrasar o resgate. Mergulhadores retiram torpedos e mísseis do submarino que possam ser ameaça imediata. O monitoramento de vazamentos de radiação ocorre durante todo o processo. É uma tarefa lenta, trabalhosa e perigosa. Após eliminar os perigos, os mergulhadores cortam os 26 buracos no casco. Mergulhadores cortam os buracos com um jato de água abrasivo. A combinação de água e abrasivo corta o casco de aço do Kursk como um laser. Após cortar cada buraco, um anel é fixado para inserir o agarrador de cabos na elevação. A primeira fase está estimada para durar 1 mês. Em agosto, um dos maiores estaleiros da Rússia, o estaleiro Sevmas, começa a construir 2 pontões do tamanho de um pequeno navio. Até 14 de agosto, após 4 semanas, só 11 dos 26 buracos foram abertos no submarino. Cortar o casco está se mostrando uma operação difícil. O casco é coberto por 15 centímetros de borracha, o que reduz o ruído emitido pelo submarino. E o sistema de jato de água abrasivo está tendo dificuldades para cortar essa camada externa. Isso atrasa a equipe, que já deveria ter terminado essa parte do projeto. O inverno está a apenas 1 mês de distância. No dia 21 de agosto, a primeira tempestade de inverno se aproxima. Todas as operações são interrompidas. A equipe de resgate está preocupada porque, em setembro, o tempo estará ainda pior. Após 3 dias de frio intenso, o trabalho recomeça nos destroços do submarino. A equipe de resgate reconhece que falhas técnicas atrasaram o içamento em 1 semana. Mergulhadores trabalham em ritmo intenso para recuperar o tempo perdido. Com esforço extra, 10 buracos são abertos em 2 dias. Em 28 de agosto, mergulhadores cortam o último dos 26 buracos. A primeira fase está completa e o navio de resgate é mobilizado. A equipe de resgate segue para a próxima fase do plano e a barcaça com o equipamento de corte deixa Kirkenes. Em Amsterdã, a 1.300 milhas náuticas, o Giant 4 parte. Sendo rebocado a apenas 4,3, o Giant 4 vai levar 2 semanas para chegar à área de resgate do Kursk. Em 30 de agosto, o equipamento para cortar a proa retorcida do Kursk chega ao local. A barcaça fica sobre o submarino e desce o equipamento de corte ao fundo para os mergulhadores instalarem. O equipamento de corte tem 2 âncoras de sucção, corte hidráulico no topo e fio abrasivo de carboneto de tungstênio resistente. Ele funciona como uma lâmina de serra longa o suficiente para cobrir a seção transversal da proa do submarino. No fundo do mar, mergulhadores colocam 2 âncoras de sucção em cada lado da proa. Após serem posicionadas, as 2 âncoras de 40 toneladas se fixam no leito marinho. As âncoras fixam o equipamento de corte no fundo do mar e mantêm o mecanismo hidráulico estável. Em seguida, a serra de fio é cuidadosamente presa a cada extremidade do mecanismo hidráulico. A serra de fio deve ser posicionada corretamente para evitar impacto explosivo com mísseis frontais ou torpedos na proa danificada do submarino. O mecanismo de corte hidráulico mantém a tensão na serra de fio ao pressurizar e despressurizar os cilindros hidráulicos. Isso move a serra que corta a espessa proa de aço do submarino. Todo o processo de corte da proa deve levar 10 dias. Em 4 de setembro, inicia-se o corte da proa do Kursk. Leva pouco mais de 1 hora para cortar 25% da proa. Após 2 horas, a serra para repentinamente quando o fio se solta dos suportes. Os mergulhadores trabalham dia e noite para recolocar a serra de fio, levando 2 dias inteiros.
O trabalho continua e eles rapidamente cortam 80% do caminho. Com 20% do casco de aço do Kursk ainda por cortar, a serra atinge o fundo do mar e quebra de novo, causando mais 3 dias de atraso. Enquanto isso, o Gigante 4 conclui sua jornada de 1.300 milhas náuticas e chega ao porto norueguês de Kirkenes. Com a proa ainda não removida, é instruído a esperar e não prosseguir. Em 14 de setembro, o último centímetro do casco do Kursk é cortado e a proa removida. No dia 26 de setembro, o Giant 4 chega e ancora na posição sobre o Kursk para iniciar a última fase da operação. A temporada de verão terminou e a equipe de resgate está à mercê do clima. A temporada de inverno no Mar de Barents vai de meados de setembro até março. Durante o inverno, as chances de uma operação de resgate bem-sucedida são quase zero por causa do clima notório no Mar de Barents. O Giant 4 é posicionado diretamente acima e paralelo ao submarino, sendo fixado por um sistema de amarração de 8 pontos. A barcaça recebeu 26 macacos de cabo para içar o submarino. Cada macaco de cabo tem um macaco hidráulico com um pensador de movimento pneumático, carretel de cabo e cabos com uma peça de aço na ponta chamada garra. Cada macaco de cabo suporta 900 toneladas. O compensador mantém a tensão nos cabos de elevação e compensa o efeito das ondas passando sob o casco. O compensador funciona como a suspensão de um carro. Ele possui um cilindro de gás nitrogênio que equilibra a ação das ondas de até 2,5 metros de altura sem afetar as unidades de elevação. Como os 26 Strand Jacks são controlados por computador, o programa sincroniza a elevação de cada um. Quando a equipe de resgate vai instalar os cabos dos Strand Jacks, a pior tempestade da temporada atinge o Mar de Barents. Ancorada sobre o local do resgate, a Giant 4 corre o risco de enfrentar a tempestade de lado, colocando a barcaça em perigo ou até mesmo afundando-a. Mas abandonar o local para buscar abrigo vai atrasar ainda mais a operação de içamento. Um atraso desse tipo pode resultar no cancelamento da operação. Depois de avaliar as opções, a equipe de resgate decide enfrentar a tempestade. Ordenam prender tudo na barcaça e preparar-se para o impacto. Por 2 dias, ventos fortes e ondas pesadas castigam o Gigante 4. Após espera ansiosa, o tempo melhora, o mar acalma e o içamento prossegue. Eles precisam de ao menos 4 dias de mar calmo para ter sucesso. Em Murmansk, o chefe do projeto Frans van Sommerin está preocupado com a previsão ruim para os próximos dias. O vento nordeste vai causar uma forte ondulação com ondas de mais de 2,5 metros. Ele teme que os compensadores de movimento não suportem uma ondulação tão grande. À medida que o clima de inverno se instala, isso tende a ser o normal, tornando impossível continuar. Apesar das preocupações, a equipe de resgate foi longe demais para desistir agora. Felizmente, surge uma oportunidade e o mar fica calmo. As ordens são dadas imediatamente para seguir com a operação. A equipe baixa cabos guia por buracos feitos no casco da barcaça Gigante 4. Cada cabo é usado para conduzir uma garra feita sob medida para se encaixar em cada um dos 26 buracos cortados no Kursk. A garra atua como um pesado tampão de aço fixado na ponta do cabo de içamento. Enquanto a garra se aproxima do buraco, os mergulhadores a guiam pelo anel previamente instalado. Quando as garras entram no casco, são controladas hidraulicamente para se expandirem e travarem. O procedimento se repete até que os 26 cabos de içamento estejam presos ao submarino. Após 4 meses, todas as partes da operação finalmente estão no lugar. Mas o chefe do projeto, Frans van Sommerin, ainda está preocupado. Os Strand Jacks só conseguem compensar ondas de até 2,5 metros. Se as ondas ficarem mais altas, o Kursk será desconectado e o içamento será cancelado. 14 meses após o incidente, no dia 8 de outubro, às 3h30, com o mar calmo e o ar ártico cortante, é dada a ordem para iniciar o içamento. O submarino levará cerca de 10 horas para subir à superfície. Após retirar os mergulhadores, inicia-se o içamento. Através de uma série de puxões e movimentos,
Kursk é liberado do fundo de argila do mar e sobe lentamente pela água do mar. Mesmo com o peso reduzido para 9.000 toneladas, Kursk ainda é o objeto mais pesado já içado do fundo do oceano. O submarino é pesado demais para ser içado até o convés, então ele fica apoiado embaixo da barcaça e permanece submerso. Selins de madeira moldados em uma curva que corresponde ao casco externo do Kursk são adicionados para prender o submarino à parte inferior do casco do Giant 4. O Giant 4 foi amplamente modificado para transportar o submarino. Um buraco foi aberto no casco do Giant 4 para que a torre de comando do Kursk se encaixe e impeça que ele role de um lado para o outro. Às 19h30, a equipe de resgate fixa o submarino, encaixado sob o casco do Giant 4. Mais de um ano após a tragédia, o Kursk e os corpos de 103 tripulantes presos no submarino finalmente foram retirados de sua sepultura aquática. No dia 10 de outubro, após viajar por 2 dias, o Giant 4 e sua carga chegam ao dique seco. O calado do Giant 4 com o Kursk é maior que a profundidade do dique, deixando o dique seco raso demais. O Kursk terá que ser içado mais uma última vez. Os 2 pontões construídos no estaleiro Sevimas agora chegam a Murmansk. Eles são colocados em ambos os lados da barcaça e inundados com água para afundarem sob o casco do Giant 4. Ar é bombeado para dentro dos pontões. Ao se encherem de ar, eles geram flutuabilidade para elevar o casco em 6 metros, permitindo a entrada da barcaça e do submarino no dique seco raso. 11 dias depois, em 21 de outubro, a Marinha Russa concluiu a docagem e levou o Gigante 4 para dentro do dique seco. Especialistas da Marinha Russa passaram meses vasculhando o submarino em busca de pistas sobre o naufrágio. Eles encontram partes da frente do submarino incrustadas profundamente em sua seção central. Prova de uma explosão massiva de torpedo. Especialistas estimam que uma explosão de 5 toneladas de trintrotolueno perfurou o casco do Kursk. Eles não encontram nenhuma prova que sugira que a explosão foi causada por uma colisão. O Kursk foi desmontado por $1 milhão americanos. O Fundo de Segurança Nuclear do Congresso dos Estados Unidos da América financiou sua destruição. Os russos não removeram a proa do fundo do mar. A possibilidade de conter torpedos não detonados tornava isso arriscado demais. A Marinha Russa destruiu o que restava da proa no fundo do mar, detonando-a com explosivos. Algumas pessoas teorizam que a Rússia pode ter querido impedir que países estrangeiros tivessem acesso aos destroços, que haviam sido classificados como segredos de Estado. Se ainda não viu o vídeo sobre o naufrágio e resgate do Kursk, deixarei o link aqui.